Olá, eu sou a Cássia, seja muito bem-vinda ao meu canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a taxa Selic, como ela afeta o seu bolso e a importância dessa taxa para a economia. Mas deixa eu te perguntar, você sabe o que significa Selic? A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Essa taxa Selic, ela é considerada a taxa básica da nossa economia. O que isso significa? Significa que se a Selic sobe, as demais taxas da economia tendem também a aumentar. Se a Selic diminui, as demais taxas também tendem a diminuir, tá? Mas essa taxa ela é administrada pelo Copom, o Comitê de Política Monetária. É ele quem vai avaliar o cenário da macroeconomia brasileira, né? Vai considerar ali nível de emprego, nível de produção, política fiscal. Ele vai avaliar, inclusive, o cenário externo para tomar essa decisão se ele aumenta, diminui ou deixa a taxa como estava. Que na verdade essa foi a última decisão pelo nosso comitê, ele não elevou e nem diminuiu a nossa taxa, então nós vínhamos numa sequência de queda da taxa Selic, só que essa sequência de queda ela não prosseguiu, né? Ele manteve a taxa de 10,5%. E aí essa taxa ela é também utilizada como política monetária, né, visando controlar aí a quantidade de moeda em circulação na nossa economia. E eu te convido a acompanhar aí e já deixa o joinha aqui no vídeo se você está gostando desse conteúdo, me acompanhe na sequência. Se a gente tivesse uma taxa Selic baixa, menos de 2 dígitos ali, mas assim, menos de 2 dígitos ainda menos de 8%, talvez 5, 4, sei lá. Quando ela é mantida nesse caso, a mensagem que é emitida para a economia é que ainda há espaço para crescimento, ainda é espaço para desenvolvimento. Então, precisa se manter essa taxa baixa, porque ainda não se chegou no nível econômico de produção, de emprego e de fluxo financeiro na economia que gostaria que se chegasse, né, para incentivar a economia como um todo. Agora, no caso em que nós estamos, né, se a taxa Selic está alta, ela vinha, alta no caso mais de 2 dígitos, ela vinha numa sequência de quedas, e essa sequência de quedas parou, então é um alerta aí que se acende. Por quê? Eu tô falando que apesar dessas quedas, a nossa taxa ela já esteve muito mais alta do que isso, ainda não foi o suficiente para desacelerar a nossa economia. Significa que nós ainda estamos com uma inflação um pouco alta, significa que os níveis transacionais financeiros de consumo ainda estão elevados e a gente precisa que isso seja reduzido, tá? Então, no nosso caso brasileiro, tivemos um aumento da inflação. Em abril, ela estava 3,69%. Em maio, o último registro da inflação, ela aumentou para 3,93%, ou seja, 69% em abril para 3,93% em maio. E aí, isso também pode ser pensado no sentido da responsabilidade fiscal do governo, porque vocês vão ver que o governo aí, ele registrou um déficit de bilhões, né? Então, essa falta de responsabilidade fiscal e também quando o governo ele aumenta os seus gastos na economia, isso se reflete na inflação. Então, se eu tenho um governo que gasta mais, o governo mais gastão, ele contribui para o aumento da inflação. Como assim, Cássia, um governo mais gastão? Então, a gente teve um aumento de ministérios, a gente tem mais pessoas empregadas, a gente tem talvez mais gastos como um todo pelo governo na economia, com mais distribuição de políticas assistencialistas, então isso acaba refletindo economicamente falando. A gente tem mais circulação de moeda
e mais dinheiro circulando na economia é mais consumo tem que ter mais produção para atender esse consumo. Então tá sendo emitido essa noção de que a economia ela tá muito aquecida e ela precisa desaquecer. Então, por esse ponto, talvez a taxa Selic ainda não tenha diminuído. Por quê? Por conta dessa inflação, por conta da falta de responsabilidade fiscal do governo. Vocês vão ver aí, foram bilhões. Eu já vou colocar algumas manchetes aqui para vocês observarem isso. E só para fazer uma analogia, o John Allen Paulus, que é um matemático, ele traz uma análise bem interessante. O que significa, por exemplo, 1 milhão de segundos corresponde a um pouco menos de 12 dias. Então, 1 milhão de segundos corresponde a um pouco menos de 12 dias. 1 bilhão de segundos corresponde a quase 32 anos. Aí você olha e vê o governo tendo déficit bilionário. Então, a gente tem essa questão interna, porque a gente está vendo a política fiscal muito solta, muito gasto por parte do governo, e a gente tem essa questão da inflação que tem aumentou, mas não é só de um mês para o outro, tá, gente? Isso não é fator suficiente para ela não ter sido diminuída, mas ela não tem caído a patamares interessantes, mas foi um adendo na análise, na questão macroeconômica. E aí, devido a essa incerteza fiscal, a Bolsa Brasileira ela foi considerada uma das piores bolsas do mundo, né? Ela tem caído novamente a sua rentabilidade, a sua pontuação. Quando a gente tem essa incerteza fiscal internamente, os investidores estrangeiros que antes pegavam os seus dólares, convertiam em reais para investir no Brasil, eles vão fazer o caminho inverso. Por quê? Eles vão ver que tem toda essa incerteza fiscal dentro do Brasil, eles vão fazer o caminho contrário, vão pegar os reais, trocar por dólares, tirar daqui e investir nos Estados Unidos. Porque lá o FED, o Banco Central Americano, ele também manteve a taxa, lá tá entre 5,25 e 5,5 ao ano, tá? Então é muito mais vantajoso para o investidor ganhar em dólares do que em real. Então, a gente chama isso na economia de fuga de capitais, porque eles estão vindo aqui resgatando o seu dinheiro e levando para o mercado americano, levando para lá, porque vale muito mais a pena lá. Mas, Cássia, 5,25%, 5,50% ao ano é pouco? Não, não é. Para eles é muito, porque eles não são acostumados a ter uma inflação, um cenário inflacionário tão alto quanto nós aqui no Brasil. E lá é em dólar, e o dólar é a moeda forte, é a moeda que rege todo o mercado internacional. Então, acontece isso, quem dita o ritmo da economia internacional ainda é os Estados Unidos, né? Principalmente relacionado ao Brasil. Então, existe uma lei básica da economia chamada lei da oferta e da procura. Se eu tenho muito de um produto internamente no meu mercado, o que acontece? O preço baixa, o valor baixa. Se eu tenho pouco desse produto, as pessoas que produzem, elas vão estar mais incentivadas a produzir e a comercializar esse bem. Então, o preço dele aumenta. E é isso que está acontecendo com o dólar aqui. Simplesmente está havendo essa fuga de capitais, os investidores estrangeiros estão tirando os seus recursos, seus dólares daqui, e é por isso que a gente está vendo o dólar aumentar tanto de valor. Por quê? Porque a gente está tendo uma redução, né, de dólar internamente, e a gente acaba tendo então um valor do dólar, uma redução da quantidade, né, do volume de dólar aqui na economia brasileira, e a gente vê essa movimentação então do aumento do valor do dólar. Então tudo isso acaba contribuindo para o Copom a avaliar o que ele vai fazer com a nossa taxa. Considerando todos esses pontos,
optou-se por não diminuir a taxa Selic, mas manter ela como ela estava. E eu acho que o governo ele precisa ter uma certa responsabilidade sobre a sua política fiscal. O que é a política fiscal, gente? O economista fala política fiscal, você vai assistir o jornal, você vai ver ali política fiscal, é só gasto. Política fiscal significa gasto do governo, tá? É as despesas governamentais. A arrecadação brasileira, ela não conseguiu nem ser suficiente para manter ali o superávit primário, né? O que é o superávit primário? É quando todas as receitas do governo, elas são suficientes para bancar saúde, educação, transporte, o básico, digamos, as despesas fixas do governo, se a gente for olhar, né? Essas são as despesas primárias. E o que seria quando eu tô falando, quando ela não é primária? Quando os juros da dívida governamental estão incluídas nas despesas. Mas o governo ele não tem arrecadado o suficiente nem para bancar as suas despesas primárias, né? Que são os seus gastos básicos para manter a economia brasileira rodando. Então isso é muito sério. O governo ele precisa ter esse olhar, precisa ter essa responsabilidade fiscal, que a gente não vê isso se desenhando. Isso gera incerteza na nossa economia, isso gera falta de confiança. Aí a taxa Selic aumenta. Lembra que anteriormente eu falei que quando a relação risco e retorno é quanto maior a taxa, maior o retorno esperado e maior o risco? Então, se eu tenho uma taxa Selic elevada, significa que o risco está maior na nossa economia. Então, essa atenção do governo com as suas contas, ela precisa ser retomada, porque isso afeta diretamente o nosso bolso, porque gera inflação, aumenta os preços dos produtos no mercado, aumenta o dólar. Então, precisa-se ter essa responsabilidade da parte do governo em relação às decisões de suas despesas e dos seus gastos. Por isso que a nossa taxa Selic, né, pode ser os fatores aí que contribuíram para que a nossa taxa Selic não diminuísse, mas permaneceu a mesma. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, continue acompanhando aqui no canal todo o conteúdo que eu vou trazer para você. Um abraço e até o próximo vídeo.